tarde, bom dia. Não sei que hora você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Mas eu perguntaria para você como é que está sua mente hoje, como é que está seu coração, né? As suas formas variadas de apresentar a mesma coisa. A normalidade sadia. Nós estamos lendo o capítulo 6 desse livro, Mente, Caráter e Personalidade, um livro maravilhoso, muito bom para reflexão. Aconselharia você ler também Provérbios, né? E Salmos. Há muitos textos para nossa reflexão hoje e todos os dias também. O que é ter uma mente normal? Existem vários extremos, né? A gente tem maior cuidado. Um crente que é muito... Qual é o normal de ser um crente? É você estar parado, tranquilo, nada de rir, né? Dar gargalhada, ser sério. E aqueles também que pensam que tem que estar na plena alegria, pulando, saltando, subindo nas árvores, gritando, dizendo para todo mundo que Jesus libertou, que há uma confusão ali, né? Uma ligeira confusão. O que seria o cristão de verdade? Não meio termo, aqui não existe meio termo, existe um equilíbrio daquilo que é verdade, daquilo que deve nortear a nossa vida. Então ela faz esse comentário interessante. Algumas pessoas, né, têm na religião como alguém, né, tirano, que tira a minha alegria, que faz eu ficar sério. E aqueles, né, as pessoas ficam insensíveis ao inocente, o riso da juventude, e as pessoas ficam carrancudas. Esse é um problema. Considero toda recreação e diversão pecado e penso que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão, ficar todo o tempo parado. E também aqueles que acham que deve estar inventando entretenimento, diversão, programa, etc, tal, para poder ficar todo o tempo alegre. Ficar elétrico, né? E isso é um problema. Os verdadeiros princípios do cristianismo abrem toda uma fonte de felicidade cuja altura e profundidade, comprimento e largura são imensuráveis. Cristo é uma fonte, a verdadeira fonte de toda a alegria do crente. Não deve ser ideias, conceitos. Não, o fulano me ensinou dessa maneira e assim eu vou ensinar para as pessoas. Nós temos que ter nossa base em Cristo. Outro ponto interessante que ela comenta, não devemos incentivar um espírito de entusiasmo que desperta o zelo por algum tempo, mas logo desaparece, deixando o desânimo e a depressão. Em que seria esse ponto aí? É você procurar um zelo agora nesse exato momento, aquela animosidade intensa, e depois a pessoa para. Nós temos que começar devagar, lento, crescendo e multiplicando nosso crescimento nele. Né? Para não criar, de repente, você cresce rapidinho e você começa a estagnar muito rápido. Então você tem que crescer em Cristo todo o tempo, gradativamente. Então essa é a ideia que ela coloca. Exige-se, porém, que tenhamos firme fé na palavra de Deus como sendo carne e o sangue de Cristo. E ela fala também de dois extremos aqui, que é a ortodoxia, né? Que é uma forma de praticar os ensinos de maneira fria, vazia, às vezes muito sem sentido, né? E aqueles, libera geral, pode fazer tudo que Deus vai te perdoar e o cartão de crédito está zerado a todo momento, né? E nós temos que ter essa fé ousada, né? Sadia, mas temos que ter um espírito equilibrado. Há necessidade, nesse mesmo tempo, de mentes bem equilibradas, cristãos robustos, sadios. Então, há necessidade desse tipo de crente. Todas as nossas faculdades, elas têm que ser desenvolvidas, né? Têm que ser habilitadas para que Deus possa se manifestar na sua plenitude, possamos compreender de maneira racional quem é Ele e cultuá-lo da maneira como deve ser feito, né? Um ponto que eu gostaria não de esquecer é que o nosso cérebro deve controlar todo o corpo. Há muita gente por aí que diz, eu controlo meu corpo, mas quando sente fome, quer comer na hora, não quando se controla, né? Muitas vezes fica assim comigo. Será que você é capaz? Mas eu não posso ficar sem comer. Isso aí é uma conversa que eu já vi muita gente falando, não posso ficar sem comer, né? Porque senão entra desespero, fica estressado, então eu como. Então logo quem está controlando é o quê? É o corpo controlando a mente, não o contrário. Então ela faz essa análise, né? Esse cuidado. Outro ponto importante, eu acho que eu vou finalizar por aqui possivelmente, é assuntos triviais, né? Vulgares. Tudo isso define a mente. Você perder tempo conversando coisas vazias, né? Que não exaltam a Deus. E quando nós criamos regras para o nosso próximo, para o nosso irmão, regras de ferro, né? Que nem mesmo nós cumprimos, isso é um pecado também.
Acho que eu vou finalizar com esse outro ponto aqui. Nós somos diferentes um do outro, né? Temos opiniões diferentes, divergentes às vezes. Mas nós temos que meditar a seguinte coisa. Nós somos diferentes, mas nós temos que estar ligados numa mesma fonte que vai nos fazer semelhante a Jesus. Então essa é a ideia, né? Jesus tem que estar, nós temos que estar enxertados em Cristo para que possamos produzir o mesmo fruto, embora nós sejamos diferentes. Nós somos um jardim, né? Onde há muitas flores espalhadas por esse jardim. Então esse é o resumo desse capítulo, capítulo 6. Muito obrigado por sua atenção. Que Deus continue abençoando a tua vida. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para você continuar recebendo as notificações. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.